Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo Marcos. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho, e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os seus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é carbom, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. A leitura do Evangelho de hoje inclui a crítica de Jesus às tradições judaicas, aquele formalismo que, em última análise, impedia as pessoas de colocarem seus corações na vontade de Deus, que nada mais é do que amor e misericórdia. É uma tentação que persegue os crentes ao longo da história, uma tentação para nós também. A propósito desse texto do Evangelho de Marcos, gostaria de compartilhar contigo 3 reflexões. Primeiramente, no Evangelho de hoje, vemos Jesus conversando com alguns fariseus e escribas que vieram de Jerusalém. A conversa girava em torno de 2 tradições: os rituais de purificação e o Corban, oferta a Deus. Quanto aos rituais de purificação, esses escribas e fariseus repreenderam Jesus porque seus discípulos comiam sem lavar as mãos. O próprio evangelista nos diz que os fariseus, como todos os judeus, não comem sem antes lavar bem as mãos, observando a tradição dos anciãos, e quando voltam da praça, não comem sem antes se lavar. Há muitas outras tradições que observam, como a lavagem dos copos, das jarras e das panelas. Isso não era apenas uma questão de higiene, mas de pureza ritual, ou seja, esses legalistas haviam colocado a pureza, a santidade de Deus, em ritos incomuns como lavar as mãos antes de comer, e por essa razão repreenderam Jesus. Por outro lado, é Jesus quem menciona a tradição do Corban, isto é, oferta sagrada, explicando: Moisés disse: honra teu pai e tua mãe. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderias receber de mim é Corban, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai e sua mãe. Se alguém declarasse sua propriedade como Corban, ou seja, uma oferta sagrada, em outras palavras, se a consagrasse ao templo, não poderia mais usá-la para seus pais e, portanto, ficaria isento, livre de ajudar seus pais, de honrá-los, um mandamento da lei de Deus, algo que seria escandaloso para qualquer um de nós. Bem, essas 2 tradições são apenas um exemplo de todas as tradições em que o povo judeu estava envolvido. É por isso que Jesus diz no final: vós fazeis muitas outras coisas como estas.
pare por um momento. Olhe para ti mesmo, porque, como os escribas e fariseus, tu também podes estar envolvido em algo semelhante. Está preso a tradições vazias que, em última análise, não te levam nem a Deus, nem ao teu próximo? Em segundo lugar, vemos que Jesus é extremamente severo com essas pessoas observantes. Ele lhes diz: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Jesus nos adverte hoje contra essa tentação: honrar a Deus apenas com os lábios, oferecer uma adoração vazia, ensinar apenas regras humanas, apegar-se a tradições humanas. É um perigo real depositar nossa fé na observância de tradições que, em última análise, pouco tem a ver com o Evangelho de Jesus. Tradições que nós mesmos vemos e experimentamos que não nos levam a lugar nenhum. Tradições que facilmente nos distanciam de nossos irmãos e irmãs, especialmente os mais necessitados. Jesus destaca hoje que a religiosidade autêntica reside em cumprir a vontade de Deus, em experimentar sua presença próxima, sua infinita misericórdia, em tornar o cuidado e o amor por nossos irmãos e irmãs uma realidade no mundo. Pergunte a ti mesmo: tua adoração, a experiência da tua fé, te leva a amar a Deus e ao próximo, não apenas com os lábios, mas também com o coração e com atitudes? Em terceiro lugar, talvez precisemos traduzir essas tradições judaicas para as nossas próprias tradições, que podem ter tido pleno significado em outra época, mas talvez não sejam mais relevantes. Talvez certas orações não mais nos preenchem e acabamos por desistir de rezar. Deixamos de falar com Deus de um modo atual e novo. Nesse caso, é preciso buscar novos métodos ou formas de rezar. Pode ser que ensinemos aos outros costumes que nem nós mesmos cumprimos e nem dão vida, pois mais geram confusões e negatividades. Quem sabe vivemos parados em nostalgia de tempos passados, como se o passado fosse o melhor. Apegamo-nos a tradições de ontem e não a das origens de nossa fé. Nosso Senhor hoje te pergunta: essas práticas se tornam uma pessoa melhor? Elas te fazem amar mais a Deus? Elas te impulsionam a servir mais aos seus irmãos? Elas te envolvem em misericórdia e não em julgamento? Ou te levam à hipocrisia e, em última instância, a te considerar melhor que os outros? Que essas palavras desafiadoras de Jesus te conduzam a experimentar a novidade duradoura do Evangelho, a colocar o teu coração no Senhor e somente nele, e a buscar uma religiosidade cada vez mais autêntica, uma espiritualidade que verdadeiramente te faça amar mais a Deus e aos teus irmãos e irmãs. Que o Senhor te abençoe, te livre de todo mal e te conduza à vida eterna. Amém.